Boa noite! Boa noite, meu povo! Cadê vocês? Cadê vocês, meus amores? Aguardando, semana de live começando. Vambora, que hoje eu quero... Oh, coisa boa! Vamos lá! Boa noite para todo mundo que vier para participar da nossa live. Coisa boa, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Enquanto isso, vamos esperando o pessoal chegar. Falar um pouquinho sobre críticas construtivas, críticas de quem não tá construindo nada, né? Quem não conhece alguém assim? Vambora. Tô esperando o pessoal. Você que entrou, já vai me dando uma boa noite. Enquanto isso, eu tô convidando o pessoal aqui. Graciele, Gustavo, sejam bem-vindos. Vamos convidar o pessoal? Vamos convidar a galera para entrar? Eu tô fazendo isso aqui já. Vamos ver, vamos chamar quem mais precisa, né? Saber desse assunto, conhecer. Não, gente? Quanta gente dando palpite demais. Ângela, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Paula, Renata, seja bem-vinda, que bom vocês aqui. Enquanto isso, gente, eu queria pedir para vocês irem naquele aviãozinho, sabe? Que tem bem aqui no cantinho e convidar quantas pessoas vocês quiserem. Janaína, seja bem-vinda. Gente, vocês estão com caderninho e caneta? Eu quero saber, porque esse tema precisa de bastante. Oi, meu amor. Olha quem entrou aí. Que bom que vocês estão aqui. Vambora, que hoje a live vai ser muito boa. A de amanhã também vai ser maravilhosa, né? Tudo preparado com muito carinho, com muito amor. Thaís, seja bem-vinda. Ângela, a Fran. Vamos entrar, gente? Olha, fiquem por aqui porque vem coisa boa. Eu tô olhando aqui porque eu tô convidando uma galera também para participar e peço que vocês também convidem mais gente, porque quanto mais gente tiver, gente inteira, dona das suas decisões, né? Daquilo que quer para si, menos confusão a gente vai ter, vocês não acham? Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Vamos convidar o pessoal, gente? Vamos aqui, ó, na partezinha aqui que tem um aviãozinho. Aí a gente vai lá e convida a galera pra vir, pra que a gente possa falar pro maior número de pessoas. Tô mandando pro um monte aqui. Tô mandando pra uma galera e quero convidar você também. Pra gente já começar o assunto, pra também não ficar muito longo, né? Uma coisa muito longa pra começar, vambora. Porque esse assunto tem muito o que falar. Vocês gostaram do tema? Me conta aí, gente. Vocês estão gostando Vocês gostaram dos temas que eu vou abordar? Tem muito a ver, gente, com o nosso emagrecimento, com nossa mudança de mentalidade, com a nossa mudança de atitude, com a autoconfiança, né? Tem tudo a ver. Por isso que eu quero trazer isso aqui para vocês, porque é importante demais. Eu tô convidando a galera aqui, quero convidar vocês a fazerem o mesmo. Aí terminei aqui, eu começo. Terminei de convidar, começo e vambora, porque vai valer muito a pena, viu? Vamos lá, galera. Fechou. Vambora. Danilo tá aqui, seja bem-vindo. Rebeca, que bom que vocês estão por aqui. Patrícia, chama a galera, chama porque o tema de hoje é muito top. É um tema que vai fazer a diferença, né? A gente tá na semana Desapega. E o que eu quero mostrar pra vocês nessa semana? E aí, pai? Meu pai tá aqui, olhando, né? Olhando, né, pai? Oh, meu Deus.
Que bom. Ó, então a gente vai falar um pouquinho. Eu gosto dessa música, hein? Fala, Elder! Elder tá na área aqui também, né? Que bom, gente. Tô muito contente que vocês estão aqui, viu? Tô muito contente. Já convidaram todo mundo? Já convidaram a galera? Hoje nós vamos falar sobre vários pontos importantes, onde nós vamos aprender. Que bom que você chegou, Elder! Tá assíduo, né, moço? Tá comentando minhas fotos, comentando tudo, tá participativo, né? Vamos lá, faltou o Wellington, né? O Wellington que tá sumido. Manda um aviãozinho pra ele. Vambora. Vamos começar? Gente, então vamos lá. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, depois entra. Quero agradecer todo mundo. Opa, sempre. Quero agradecer todo mundo que tá por aqui. E se vocês já tiverem aí um caderninho, um papel para anotar, gente, porque nós estamos na semana Desapega. Esse é a nossa primeira live da semana Desapega. Então eu quero lembrar você que essa semana toda nós vamos fazer lives às 8h30, horário de Cuiabá, 21h30, horário de Brasília, onde nós vamos falar sobre coisas que nós precisamos desapegar para a nossa vida ir para frente. E o primeiro tema, gente, não podia ser diferente. O primeiro tema tinha que ser esse, né? Que é o desapegar da opinião de outras pessoas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é para vocês viverem uma vida louca, não tô nem aí, cada um com seus problemas, né? Não. Desde que a minha atitude, desde que aquilo que eu vá fazer não vá comprometer a vida de ninguém, né? A história de vida de alguém, então tá tudo certo. Mãe, ele não vai deixar eu fazer, ele tá me mordendo tudo aqui, acho que vai ter que fechar. Tem um aqui querendo participar da live e ele tá me mordendo aqui. Aí ele vai ter que ser retirado do recinto, porque senão a gente não consegue fazer a live, que é o floquinho que vocês já devem conhecer, né? Mas vamos lá. Então hoje eu quero colocar para vocês os tópicos que nós vamos conversar para que vocês não saiam da live e que fiquem até o final para a gente ver que tudo tem a ver com a nossa evolução, com o nosso andamento, a gente colocar a nossa vida para frente, né? Então hoje eu quero falar sobre deixar os sonhos por causa da opinião dos outros, né? Ou às vezes também entrar em situações difíceis, situações que não faziam parte da sua vida, situações que não eram parte dos seus planos e que você acabou entrando porque se preocupou demais com o que o outro ia falar, né? Então, quem nunca? Fala aí, alguém aí que tá aqui na live, já aconteceu isso? Abandonou um sonho porque ficou com medo do que as pessoas iriam falar ou porque até foram influenciados a deixar esse sonho para trás, ou então já entrou em várias enrascadas porque foi aconselhado por alguém ou entrou para que não pensassem mal de você e no final você acabou não tendo um final muito legal. Já aconteceu isso com vocês? Comenta aqui para mim. Galera, pode colocar coração para mim aí que eu adoro, tá? Quanto mais vocês movimentam a live, mais o Instagram entende que é um conteúdo bom. Daí ele vai e encaminha para mais pessoas, tá bom? Mas eu quero saber de vocês. Já aconteceu isso, gente? De vocês ou deixarem um sonho para trás por causa da opinião de alguém ou por medo do que iriam pensar? Ou você já entrou numa situação ruim porque foi ouvir opinião de quem você não devia ouvir? Me conta aqui nos comentários. Outro ponto que nós vamos conversar também é a questão de nós termos uma dependência de aprovação das pessoas, tá? Então, muitas vezes, a gente é movido
pela necessidade de ser amado, de ser querido, de ser admirado, né? Isso já aconteceu muito comigo, gente, de entrar numa situação só para poder receber a admiração das pessoas, ou deixei de fazer alguma coisa só para poder ter admiração. Então isso é uma coisa que atrapalha demais a vida da gente, e que se a gente não colocar um foco nisso, a gente fica querendo o tempo inteiro agradar, e o nosso lado mesmo fica pra lá, né? Outra coisa que eu quero que vocês aprendam e que eu vou ensinar aqui para vocês é selecionar a assembleia de vozes. Não sei se vocês já ouviram dizer sobre a assembleia de vozes, mas hoje, se não conhece, fica aqui que a gente vai falar sobre isso, tá? Responsabilidade pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, e lembrar também que muita gente quer ver a gente bem, mas não melhor que eles, né? Já aconteceu isso com você? Alguém que até quer você bem, mas quando viu que você estava crescendo, que você estava se saindo melhor do que ela, a pessoa começou aí a colocar defeito, começou a querer te barrar, né? Então, esses pontos nós vamos conversar. E para finalizar, eu vou falar com vocês como é que a gente se comporta, né? Como é que a gente enxerga a situação das críticas, porque a gente tem um lado nosso que tem dificuldade, né, de receber crítica, e às vezes a gente fica também muito passível para receber crítica de todo mundo. E isso é um caminho que não é legal, não faz bem pra gente, e a gente precisa amadurecer e parar com isso. Beleza? Posso começar? Gente, vocês já convidaram mais gente para vir aqui? Quem ainda não fez isso, eu quero te convidar a olhar aqui o avião, onde tem um aviãozinho, bem no cantinho aqui, na parte de baixo, tem um aviãozinho que você pode convidar mais pessoas para participar da nossa live, tá bom? E muito mais pessoas conhecer esse assunto. Então vamos lá? Vamos para o primeiro tópico? Deixar os nossos sonhos por medo da opinião das pessoas. Ou às vezes, né? Entrar em enrascadas para poder ganhar validação das pessoas. Gente, não sei se vocês já ouviram falar das camadas da personalidade, mas as camadas da personalidade mandou para o Wellington, cadê esse porcaria? Para vir assistir. Postei no status, gostei, muito bom, vocês estão de parabéns. Então vamos embora. Ó, existe algo chamado camadas da personalidade. E essas camadas da personalidade são as motivações que nós temos, tá? Em cada fase da nossa história. Então, a primeira camada é quando a gente é bebezinho, quando a gente é recém-nascido, que a gente não tem consciência das coisas e que a nossa motivação, ela é elevada por eu apenas ter as minhas necessidades fisiológicas atendidas. Então, o bebê, ele quer que alguém pare a fome dele, se ele estiver sentindo frio, que alguém pare o frio dele, e se ele estiver sentindo sede, a mesma coisa, se ele tiver feito xixi, feito cocô, ele quer que alguém limpa, e aí, para que a sua necessidade seja atendida, ele começa a chorar. Então, ele tá na primeira camada, ele não tem consciência, mas ele sabe que ele tá sentindo algo ruim e que se ele chorar, alguém vai vir atendê-lo. A segunda camada, a criança, ela já começa a perceber que ela não é mais parte da mãe, porque o bebezinho, até um certo momento, ele pensa que ele e a mãe são uma pessoa só. Depois, ele começa a entender que ele e a mãe são pessoas diferentes, mas ele ainda não consegue se comunicar. Porém, ele já começou a entender que para ele interagir com o mundo, ele precisa pegar,
Então é aquele momento que a criança começa a pegar a mamadeira, segura sozinha. É onde ela fala algumas palavras, porque ela já entendeu que ela consegue interagir um pouquinho melhor com o mundo. Essa é a segunda camada. A terceira camada é quando a criança começa a interagir. Ela já entendeu que agora existem outras crianças. Ela já está convivendo com outras crianças. Isso aí é o quê? 3 anos, 4 anos de idade. Ela já interage com outras crianças, ela já entendeu que o brinquedo que ela gosta, outras crianças também gostam, e ela então vai ter que ir lá pegar o brinquedo. É aquele momento que as crianças estão brigando pelo brinquedo. Gente, para uma criança de 3 anos até uma média aí de uns 7 anos, tá ótimo, tá dentro do normal dela. Ela está interagindo com o mundo. É a forma que ela acha para conseguir alcançar o que ela quer. Então ela viu que a criancinha quer o mesmo brinquedo que ela vai lá e toma da criança. Por isso que tem o adulto que vai ensinar para ela que ela não pode fazer assim, que ela tem que fazer assim. E aí essa criança vai sendo direcionada para ela não ser levada pelos seus instintos. Calma que eu já vou chegar onde vocês querem, tá? Que é a questão de deixar os nossos sonhos por causa de outras pessoas. Até os 7 anos, gente, a criança briga por causa de um brinquedo, mas ela não tem interação afetiva. O que é interação afetiva? Ela ainda não está consciente do que ela sente, do que ela está sentindo. Ela apenas quer o brinquedo e pronto. Ela não tem emoção ali naquela briga com a outra criança. Ela só quer o objeto, ela quer ser atendida naquele objeto, com aquele desejo que ela tem naquele momento. Deu para entender até aqui? Porque agora nós vamos entrar na parte de deixar os meus sonhos para trás por causa da opinião de alguém, tá? E querer ser amado por todos. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Da questão das camadas? Dá para entender, gente, o que eu tô falando? Falei rapidinho para não ficar uma live muito extensa, mas eu queria mostrar para vocês esse ponto. Comenta aqui para mim se até aqui tá bacana. Entendi, Cláudia. Você tá falando das motivações, né? Do que faz aquela criança se mover, reagir e querer suprir aquele desejo dela. Então, a motivação do bebezinho é o conforto. A motivação do bebê numa fase maior é começar a alcançar as coisas que ele quer. Na terceira camada é ele já querer alguma coisa e ele já ir atrás, ele brigar por aquilo, mas sem sentimento, tá? Sem sentimento. Ele só quer porque ele quer brincar com aquele brinquedo ali. Agora, gente, a Paula tá falando que tá entendido. Aham, ok. Ângela também tá falando que tá entendido. Vocês estão entendendo, pessoal? Porque eu podia chegar aqui e já descarregar para vocês. É assim, 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 pronto. Mas aí não seria eu, né? Porque o que eu quero que vocês façam aqui é entender também do que se trata, do que eu tô falando. E não só ficar aqui igual um robozinho, ouvindo e falando sim o tempo inteiro, tá bom? Ok. Então, já tem uma galera dizendo que tá entendendo o que eu tô falando. E agora, a gente vai falar de quando a criança entra na 4ª camada. Quando a criança entra na 4ª camada, é ali entre 7 anos de idade e até os 14 anos. Esse momento é o momento que a criança, ela é impulsionada pelas emoções. Ela começa a agir de acordo com as emoções. É a hora que ela sente que ela gosta da menininha da escola, que gosta do menininho, né? É a hora que ela quer a atenção da mãe. É a hora que tudo sabe quando a criança chora sentida porque brigou com ela? E que você vê
que ela está sentida. Então, nesse momento, ela está agindo, começando a agir de acordo com as suas emoções, né? Então, até os 14 anos, que é o momento que a gente fica apaixonadinha pelo coleguinha da escola, né? É aquele momento que a mãe vai brigar com o filho e ele fala, você não gosta de mim. Ou então ele fala, eu não gosto de você. Então, olha, ele está expressando o sentimento. Apesar de que ele não tem nenhuma maturidade em relação a esse sentimento. Mas ele já começa a conversar sobre sentimentos e emoções. Gente, uma criança de 7 a 14 anos ficar chateada porque ela fez uma apresentação e a mãe não falou obrigado, ou ela entregou uma cartinha e ninguém aplaudiu ela, ou ela fez uma coisa e ninguém prestou atenção, tá dentro do normal. Isso é o normal. A criança tá evoluindo e ela passa realmente por essa fase, tá? É uma fase. Agora, o que aconteceu? Muita gente estacionou na quarta camada. E aí, acaba ficando dependente da opinião, dependente do que a pessoa vai achar ou não, dependente do que, se vão gostar dela ou não. Isso, gente, a criança tem dos 7 aos 14 anos e está tudo bem, tá dentro do normal. Você que é mãe, que tem filho nessa idade, é hora de você elogiar, é hora de você beijar, é hora de falar que é lindo, é hora de falar que ama muito, porque essa fase é realmente a fase do afeto, tá? É a fase que ele quer realmente receber afeto, se sentir amado, se sentir querido. Ele passa a fazer as coisas para ser reconhecido, para ser visto. Agora, para nós, né, já que passamos da fase dos 14 anos, acho que todo mundo que tá aqui comigo na live já passou dos 14 anos, né? Nós precisamos entender que hoje nós não podemos mais depender exclusivamente da opinião das pessoas para fazer as coisas, porque a gente ainda tem um lado que é o seguinte, a gente quer a opinião do outro, mas a pessoa tem que dar a opinião que eu quero. É ou não é verdade? A pessoa tem, além de eu querer a opinião dela, mas ela tem que me dar a opinião que eu quero. Aí é complicado, né? Então, geralmente, quando nós estamos com esse tipo de comportamento, nós estamos na quarta camada. Nós estamos com mentalidade de criança. Nós estamos dependentes de aprovação porque não sentimos segurança. Muitas vezes, quando a gente vai buscar essas ideias, a história de vida dessas pessoas, são pessoas que realmente, naquela idade, pouco receberam aprovação, ou tinham pais muito rígidos, ou professores muito rígidos, que acabavam não dando essa validação para ele, né? Não falava que ele era corajoso ou ela corajosa, que ela era forte, que ela podia, que ela dava conta. Então, muitas vezes, o nosso comportamento hoje, de depender da opinião das pessoas, está totalmente ligado à nossa, ao tipo de validação que eu tinha entre os 7 e os 14 anos. Se eu não me sentir amada, se eu não me sentir validada, se eu não me sentir querida, eu acabo querendo fazer isso a minha vida inteira, porque eu não fechei aquele ciclo. E aí, todo tempo, eu quero ser querida, eu quero ser validada,
Então, onde que isso entra, de repente, no processo de emagrecimento? Eu começo a fazer dieta, eu começo a cuidar de mim, eu começo a fazer as coisas que eu ouço todo mundo falar, só que meu marido não falou que eu tô bonita. Aí, como meu marido não falou, eu fico pé da vida. Eu fico muito brava, eu fico triste. Isso é quando não desiste. Isso quando não desiste. Eu já tive casos disso. A paciente começou, estava fazendo certinho, seguindo, começou a emagrecer, começou a se libertar, né, de tanta coisa que ela... Porém, o esposo não elogiava, não percebia mudança e, para melhorar a situação, ainda criticava ela. Porque ele também tinha uma mentalidade de que tinha que entrar no programa de emagrecimento e emagrecer 10 quilos numa semana. Como ele não dava a validação para ela, ela desistiu. E aí é onde entra aqui, ó. Quantas vezes a gente deixa de realizar um sonho, a gente deixa de encarar um projeto, a gente deixa de fazer algo que a gente queria, ou que era o nosso sonho, ou que a gente queria muito, porque ninguém me validou. Porque não me validaram, ou porque me invalidaram. E aí eu começo nesse desejo de querer ser amada, de querer ser querida, eu desisto dos meus sonhos. Ou então, eu não entro, por exemplo, tá? O Fique Bem 21. Eu vejo que dá certo para um monte de gente. Todo mundo que faz consegue resultado. Mas eu não entro. Por quê? Porque eu tenho medo de entrar e não conseguir. E aí vão falar de mim, e aí vão falar que eu tô gastando dinheiro de novo, e aí não vai dar, vão me criticar. Então, medo de crítica, medo de não ser querida, medo de virar deboche, medo de errar, de alguém não te validar, tem tudo a ver com a quarta camada da personalidade. Então, o que eu quero que vocês gravem aqui nesse primeiro momento da aula? Eu não tenho mais nem 7 e nem 14 anos. E nem tô nesse meio aqui. Hoje, eu já não preciso mais de validação para poder fazer as minhas coisas. Gente, isso faz sentido para vocês? Isso é muito mais forte quando você era criança e não recebeu validação na sua infância. Se vocês quiserem fazer pergunta, comentar, não tem problema. Pode fazer aqui que eu vou respondendo durante a live, tá bom? Mas eu quero saber, gente, tá fazendo sentido para vocês? Se tiver, coloca o coraçãozinho aí para mim. Porque vocês estão tão quietinhos, aí eu não sei se vocês estão prestando atenção, se tá realmente dando certo, ou se vocês não estão entendendo nada. Então, com isso que eu tô falando aqui, você consegue um pouquinho se ver nesse ponto? Vocês conseguem se ver um pouquinho aqui? Poxa, é verdade, eu tô me comportando. Teve uma pergunta que eu fiz nas enquetes e que eu perguntei assim, você se auto-intitula demais? Você fica ali, ai, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço, eu aconteço. Muitas vezes, isso tá ligado à falta de validação que eu tive na minha infância. E aí, por isso eu fico aqui querendo provar para todo mundo, querendo mostrar o tempo inteiro que eu sou boa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Por quê? Porque eu tenho medo que alguém fale que eu não sou, né? E aí eu me tranco para ouvir aquilo que pode, de repente, me colocar para frente. Então, tem que ter um equilíbrio. Claro que eu posso valorizar as minhas qualidades, mas desde que elas sejam para que eu coloque mais alguém para frente e não só eu, porque senão soa como soberba, arrogância.
E quem estuda um pouquinho mais vai olhar para você e falar, tadinha, tá clamando por atenção. Então esse negócio de ficar toda hora, ai que eu sou o máximo, eu faço, eu aconteço, eu sou a tal, eu sou isso, eu sou aquilo, só demonstra o quanto você tem a sua imagem como frágil. Por isso que você precisa toda hora tá falando para todo mundo que você faz e acontece. Porque você já cria uma defesa para que ninguém fale que você não é. E aí, o que é o problema disso? É que na hora que você tem a primeira frustração, você abandona tudo. Porque você não sabe lidar com a frustração. Entendeu? Então, quando você aquela vontade de ser querida, amada, elogiada por todo mundo, e aí você já se auto-intitula, para que ninguém fale ao contrário. Imagina, se você tá toda hora falando que você é a tal, que você é isso, que você é aquilo, tem que ser alguém muito corajoso para chegar lá em você e falar, filha, você não é tudo isso não, filha. Pelo amor de Deus. Você não é tudo isso não. Pode ver que a maioria dessa galera toda empoderada, se você falar do cabelo dela, ela chora. Faz ou não faz sentido, gente? Percebe? A mesma galerinha que se diz empoderada, que se diz isso e aquilo, chora na internet se alguém falar do cabelo dela. Consegue entender como que todo esse engrandecimento, no fundo, é um pedido de socorro? É um pedido de atenção? E tudo isso voltado ao quê? A opinião dos outros. É meio que um modo de eu ganhar a opinião dos outros, porém a opinião que eu quero. Não o que a pessoa realmente acha. Eu quero a opinião, mas eu quero aquela que eu quero. E se alguém riscar a minha autoimagem, que a gente vai falar sobre essa autoimagem, eu acho que é quarta-feira, nós vamos falar sobre essa autoimagem, ela me desmonta. Por quê, gente? Porque a minha autoimagem não tem embasamento em nada. E é isso que eu quero ensinar vocês. A ter autonomia sobre a imagem de vocês. E para isso eu preciso reconhecer que tem gente que tem a opinião igual à minha e tem gente que tem a opinião diferente da minha. E tá tudo bem. Já pensou todo mundo concordando o tempo inteiro com a gente? Que chato que ia ser. Ó, o mundo da Gi tá falando, isso é verdade. Não é verdade? Perceba isso. Essas pessoas que mais gritam por empoderamento são as que mais choram na internet porque alguém deu uma opinião contrária dela, porque alguém falou que ela tá gorda, porque alguém falou que o cabelo dela não é bonito, porque alguém chamou ela de negra. Entendeu? Ou seja, são imagens de vidro. Qualquer coisinha quebra essa imagem. E não é isso que eu quero para vocês. E para isso, eu preciso sair da quarta camada. Eu não tenho mais 7 anos. Eu não tenho mais 10 aninhos de idade. Gente, uma criança que tem dos 7 aos 14 anos, se você falar do cabelo dela e ela chorar, ela tá dentro do normal. É normal. É o momento que está sendo criada, que está sendo lapidado o emocional dela, dos 7 aos 14 anos. A opinião das pessoas faz sim muita diferença na vida de uma criança. Por isso que você não pode ficar desprezando uma criança, ficar falando mal do cabelo dela, colocando ela para baixo. Por quê? Porque depois, quando ela tiver adulta, ela vai ficar chorando na internet. A Fran tá falando necessidade de atenção. Justamente, Fran, uma atenção que ela não teve quando ela tinha dos 7 aos 14 anos. Então, ao mesmo tempo que ela se autoafirma, a imagem dela é super frágil. Entenderam, gente?
Então, primeiro ponto, quem tiver com caderninho, quem tiver aí com alguma coisa para anotar, anota. Primeiro, já passou a minha fase de depender da opinião das pessoas. É diferente, gente, quando você vai trabalhar em grupo, que todo mundo dá uma opinião, uma sugestão. Tem gente que foi tão afetada nessa fase da vida que não fechou esse ciclo, que até trabalhando em grupo, ela quer que todo mundo tenha a mesma opinião que ela. Se um discordar dela, um trabalho em grupo, ela já chega com a ideia e ela quer que todo mundo faça só o que ela quer. E isso, gente, eu tô falando pra você, para que você também faça uma autoanálise, porque eu já fui assim. Para hoje eu estar aqui falando para vocês, eu passei por isso. Para eu hoje estar falando isso aqui, eu passei por isso. Eu era assim. Eu era chata pra caramba. Eu queria que todo mundo tivesse a mesma opinião que eu. Entenderam? Então, muitas vezes, por falta de validação, por eu estar ainda com mentalidade de criança, e isso eu quero muito, que o que eu estiver falando aqui, eu quero fazer um acordo com você durante essa semana. O que eu estiver falando aqui, de repente, realmente, você lembra de alguém que é assim, que é claramente desse jeito. Mas eu quero que antes de você pensar nessa pessoa, pode mandar essa live para ela depois, tá? Ou manda agora, vai lá no aviãozinho e manda essa live para ela agora. Você pode mandar para ela, mas eu quero que você olhe para você também e fale, mas eu também não tô fazendo isso? Eu também não tô me comportando dessa forma? Eu também não tô aqui querendo chamar atenção, fazendo coisas para chamar atenção. Será que eu também não tô fazendo? Tá bom? Vamos fazer esse acordo. Eu quero vocês todos os dias dessa semana aqui comigo. E eu quero esse tipo de pensamento. Pode servir para fulano? Também, por isso eu vou encaminhar a live para ele. Mas eu quero saber se isso não serve para mim. Né? Então, muitas vezes, a pessoa não aceita a opinião diferente da dela. Ela quer que todo mundo tenha a mesma opinião que ela. E isso prejudica só ela. E isso prejudica só ela, porque ela começa a criar um mundo paralelo, onde o mundo dela, todo mundo tem que concordar com ela. E quando ela bate de frente com a vida real, vai ter gente que vai concordar com ela. E vai ter gente que não vai concordar. E o pior, vai ter gente que não vai ter um pingo de carinho para falar para ela que não concorda com ela. Tá? Então, muitas meninas deixam de participar do projeto Fique Bem 21 com medo da opinião do outro, com medo de não dar certo e as pessoas criticarem, com medo da família ficar em cima criticando. Então, tudo deixando o sonho de lado por causa de crítica dos outros, tá bom? E isso por quê? Porque tá lá na quarta camada querendo ser amado por todo mundo. Então, entenda, tá? Não sofre com isso mais, não. Tem gente que te ama e tem gente que não te ama. Tem gente que adora a Claudinha, tem gente que não suporta a Claudinha. E tá tudo bem. Sabe por quê? Se a gente olhar no espelho, a gente não tem todos os motivos só pra ser amado. A gente também tem motivo para não ser amado. E a gente faz isso todos os dias. E outra coisa, a gente também não ama todo mundo. Por que eu quero exigir que as pessoas, que o mundo inteiro me ame, mas eu tenho o direito de não amar todo mundo? Eu quero que todo mundo concorde comigo, mas eu tenho o direito de concordar ou não com aquela situação. Né? Então, quando a gente quer ser muito bajulado, sabe quando você tem aquela chefe, de repente, ou você tem essa chefe, ou você é essa chefe, que todo mundo tem que ficar bajulando ela? Que ela só cede se ficar bajulando. Quarta camada, quer agradar todo mundo, quer bajulação. Faltou lá na infância reforço para ela. Pode ter certeza. Não precisa chegar lá na sua chefe amanhã e falar isso pra ela, tá? Por favor. Vamos lá.
um outro ponto que eu queria falar com vocês. Assembleia de vozes. A assembleia de vozes é o seguinte. Essa pessoa que você citou que desistiu, foi recente no Fique Bem? Não. Foi em outros. E não foi só uma, não, foi várias. Foi várias, Fran, infelizmente. Por isso que eu achei necessário fazer esse tipo de live, sabe? E ainda a pessoa nem tá aqui. Eu queria tanto que tivesse aqui, mas não tá. Tá? Mas às vezes é na hora certa. É a mesma coisa, por exemplo, eu convido pro Fique Bem 21. Já vou abrir outra turma. Vou abrir. Gente, vocês não vão me ver insistindo pra pessoa entrar no Fique Bem 21. Sabe por quê? Porque eu sei que o Fique Bem 21 é bom. Porque eu sei que ele funciona. Então, eu não tenho que estar mais provando para a pessoa, para ela entrar. Até porque, quando ela entra, assim meio não querendo, ela dá um trabalho. Nossa! Chega a ser capaz de arrastar uma turma para baixo junto com ela. Então, eu não insisto. Tem gente que fica perguntando. Aí você vai e fala o valor. Aí a pessoa some. Eu só arquivo a conversa dela. Eu sou assim. Antes não. Antes eu queria que todo mundo fizesse. Porque é bom, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero que as pessoas melhorem. E hoje eu não sofro mais com isso, porque eu sei que tem gente que não quer. E tá tudo bem. O projeto tá ali, a pessoa não quer, você não pode obrigar. Entendeu? Então eu fico em paz comigo. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Tem gente que não paga o valor do Fique Bem 21, mas que paga 3 vezes mais por um outro projeto que ela não tem resultado. Ou que ela tem por um tempo e para de ter. E eu fico triste? Não, te juro, não fico nem triste. Porque foi uma escolha e a consequência veio. Tá? Então, vamos lá. Assembleia de vozes. Quem estiver anotando aí, anota aí. Assembleia de vozes. O que é Assembleia de vozes, gente? Assembleia de vozes é assim. Vocês precisam ser mais seletivas quanto às pessoas que podem dar uma opinião na vida de vocês. Vocês precisam ser mais seletiva. Não pode ficar contando para todo mundo. Quem aí? Eu sofro muito com isso, gente. E já sofri mais. Hoje eu tô tentando me segurar mais. Mas eu sofri muito. Eu conto tudo da minha vida pros outros. Eu conto até para desconhecido. Se eu pegar um Uber, eu saio contando minha vida pro Uber. Mas alguém se identifica, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter essa assembleia de vozes selecionadas. O que é a assembleia de vozes? São pessoas que eu confio para partilhar a minha vida, para partilhar meus projetos, meus sonhos, partilhar minha história e receber o feedback dessas pessoas. Muitas vezes, nem é um feedback de uma pessoa que você conhece. Você também? Eu silêncio. Eu também. Mas eu tô cuidando disso, tá? Porque isso prejudica muito a gente. Porque não é o outro ponto que eu vou falar. Tem muita gente que quer ver a gente bem, mas não melhor do que elas. E isso prejudica demais a gente, tá? Então, a gente precisa ter uma assembleia de vozes. Essa assembleia de vozes, ela tem que ser formada por pessoas que você admira, pessoas que têm uma história de vida que condiz com os objetivos que você quer ter na vida, tá? Pessoas que realmente querem o seu bem. E aí sim, elas podem dar opinião, sugestão. E isso não quer dizer que por causa disso você vai aceitar tudo que a pessoa fala. Não é assim. Você vai filtrar também, porque você também tem que ter o seu ponto crítico, porque senão você vira marionete na mão das pessoas.
Então, de repente, são pessoas que têm muita insegurança e que não faz nada se não pedir a opinião de outra pessoa. E aí você acaba ficando preso, amarrado, principalmente se você não percebeu que algumas pessoas não querem você melhor do que elas. Então, se você tem alguém que desmotiva você dos seus sonhos, é um ponto a se pensar. Será que aquela pessoa que tudo que você conta, ela põe você para baixo, né? Tudo que você conta, ela já acha que você não vai dar conta. Ela critica você por um investimento em você mesma. Lá em Santo Antônio, a gente fazia o grupo presencial de emagrecimento e todas as minhas meninas que foram, elas conseguiram. E qual que era o valor do grupo? Eram 6 semanas de acompanhamento, eu acompanhava elas online e uma vez por semana eu ia em Santo Antônio e a gente fazia a reunião, fazia a pesagem, bioimpedância, tinha bastante qualidade. E o valor do projeto era R$1.000, que a gente parcelava em várias vezes. R$1.000 cada uma. E as outras meninas que não participavam, não era nem porque não tinham dinheiro, porque elas não acreditavam que elas poderiam fazer, que elas poderiam conseguir, elas começavam a chamar as meninas de o grupo dos R$1.000. Você vai participar do grupo dos R$1.000? Você vai participar do grupo de R$1.000? E elas acabavam tentando desmotivar as outras que estavam conseguindo resultado, e elas não viam que elas gastavam muito mais que R$1.000 para ter a vida que elas não queriam ter, né? Então, muitas vezes, a pessoa que te critica, ela tá criticando a partir da capacidade que ela tem. Muitas vezes, ela acha que não vai conseguir, e se fosse com ela, e ela projeta isso em você. Só que você pediu a opinião dela, ela vai te dar opinião. Faz sentido, gente? Conta aqui pra mim, coloca aqui no chat, comenta aqui se tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês. Tá interessante a live? Quem entrou agora, convida mais pessoas pra gente falar sobre tudo isso aqui. Vocês entenderam a questão da Assembleia de Vozes? Gente, a nossa Assembleia de Vozes não pode ser uma multidão. Você não pode ter um monte de gente dando opinião na sua vida. Porque a gente vai ficando cada vez mais frágil, mais vulnerável, a gente fica dependente, não consegue depois tomar decisões sozinha. Sempre precisa que alguém esteja te dando uma direção. E aí, quando que você vai tomar autonomia? Quando que você vai tomar autonomia? Para você tomar uma decisão por si só, entende? Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas assembleias de vozes. Avalia bem, você está pedindo opinião para quem tem uma história ou você está pedindo opinião para alguém que está mais perdido que você? Que às vezes você está pedindo opinião para gente que nem conhece a história, nem conhece, por exemplo... Tanto paciente que eu atendo lá na hemodiálise que vem cheio de opinião de outras pessoas que nunca pisaram numa clínica de hemodiálise e que dá um monte de opinião errada para eles, né? E isso pode ser que você tá atraindo tudo isso para sua vida. Então você tem que estar atento a isso, tá bom? Entenderam a questão da Assembleia de Vozes? Muito válida ter ciência sobre a Assembleia de Vozes. A Assembleia de Vozes é um funil. E temos que ter atenção com quem são essas pessoas. Porque muitas vezes tem lobo disfarçado de cordeiro no nosso meio e dando opiniões que não são legais, tá? Então, por exemplo, tem gente que tem um grupinho de amigas. Aí todas elas bebem bastante, comem bastante.
Eu sou ótima para guardar segredo dos outros, mas da minha vida eu falo tudo. Agora, Eucilene, começa a filtrar. E é um treino, tá? Porque quando vê, você vai estar falando. Percebeu que tá falando? Para. Daí não fala mais. E aos pouquinhos, isso vai ganhando força dentro de você. Mas vai chegar dias que você realmente vai ver que você tá falando mais do que a boca. Continua focado e vai mudando, vai mudando. Daqui a pouco você vai parar. Você vai ganhar força diante disso, tá? Mas observa se a pessoa que você fala as coisas sempre põe você para baixo. É aquela pessoa que você conta uma coisa para ela, ela começa a contar só coisa ruim daquele assunto. Ai, fulano fez, aconteceu isso. Ai, fulano fez, aconteceu aquilo. Ah, e só conta coisa ruim. Então é uma pessoa que não é para estar sabendo da sua vida. E quando eu falo isso, não é para você cortar a amizade com a pessoa, mas a pessoa não tá apta para estar a par da sua vida, tá bom? Então, lembrar que algumas pessoas, elas querem você bem, mas não melhores que elas. Não vamos bancar as inocentes, né? Porque a gente já tem aí mais de 10 anos de idade, mais de 14 anos de idade. Então, já tá na hora de entender que no mundo tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente invejosa e tem gente que não é. Tem gente que quer o nosso bem e tem gente que não quer. E aí cabe a nós saber lidar com elas e não querer mudar elas. Gente, ninguém muda ninguém. Uma pessoa só muda quando ela se enxerga. Ninguém muda ninguém. Então, em vez de você gastar uma energia tentando mudar a pessoa, muda você. Para de falar. Faz suas coisas quietinho. Chama só as pessoas que estão perto, que gostam de você, que querem seu bem. Normalmente critica e faz exatamente o que eu te contei. Realmente, presta atenção, tá bom? Então, selecionar a Assembleia de Vozes e entender que tem gente que quer seu bem, tem gente que não quer. E tem gente que quer seu bem, mas com limite. Melhor que eu, não. Então, o que eu ia falar pra vocês? Tem aquela menina que ela tem um grupinho que todo mundo é gordinha. Aí ela resolve fazer dieta. E aí todas começam a criticar ela. Ai, tá chata agora. Ai, não sei o que, não sei o que. E aí ela, ao invés de se manter firme, ela dá atenção para a opinião dessas pessoas e desiste do sonho dela e volta a ficar lá naquele grupo que tá levando a vida que ela não queria ter. Entende? Agora vamos falar das críticas? Falta 10 minutos para acabar a nossa live. Gente, como que a gente recebe crítica de pessoas que vivem com a gente? Vamos dizer que vocês vão começar a fazer dieta. Vamos dizer que vocês vão fazer uma mudança na vida de vocês. Vamos dizer que vocês vão entrar pro Fique Bem 21. Aí o marido vai lá e faz uma crítica. Ah, de novo, vai gastar dinheiro de novo. Gente, para um pouquinho e pensa. Ele convive comigo. Ele já me viu fazendo várias vezes isso. Começando uma coisa e parando. Começando uma coisa e parando. Ele já me viu fazer isso. Ele não tem razão de estar me criticando, não? Ou ele está me criticando por uma imaginação dele? Não, ele está te criticando porque ele já viu você várias vezes fazendo isso. Começando e parando, começando e parando. Então, quando ele te critica, ele está criticando exatamente algo que ele está vendo que é recorrente. O que você vai fazer com isso? Você vai entender que realmente a crítica dele tem embasamento, porém agora você vai tentar fazer diferente. Realmente, ele não está falando em vão. Tem base o que ele está falando. Mas agora eu vou tentar fazer diferente. Entende?
Vocês entenderam essa parte? Faz sentido? Se faz, põe coraçãozinho aí pra mim, pra eu saber. Então entenda, gente, a pessoa tá criticando com razão. Toda vez ela me vê começando e desistindo, ela tem razão. Só que eu não preciso levar essa crítica pra minha vida. Eu posso ouvir, entender que tem uma base, mas não trazer isso para mim. Talvez é até uma forma de olhar e falar, realmente, né? Toda hora eu começo e desisto. Dessa vez eu não vou. Dessa vez eu vou fazer diferente. Mas o que a gente faz? A gente gruda na opinião da pessoa, fica triste porque a pessoa falou, porque você é uma princesa, uma rainha da Inglaterra, que todo mundo só tem que concordar com você, né? É uma pessoa que todo mundo só tem que concordar, ninguém pode discordar, e desiste. Não, tem fundamento, tem base no que ela tá falando sobre mim. Só que agora eu posso fazer diferente. Inclusive, usa até como um alerta para que você possa fazer diferente. Certo? E agora, Cláudia, crítica de quem não convive comigo, não me conhece e que tá me criticando. Tá falando algo sobre mim. Agora, é diferente. Olha só, quando é uma pessoa não convive com você, não conhece você, não sabe da tua história, por que você ainda tá dando ouvido para essa pessoa? Essa pessoa não era nem... As críticas dela não eram mais nem para chegar no seu ouvido. Se alguém vier te contar, você já é para falar, ó, obrigado, não quero saber. Você já é a primeira. Por quê? Porque é uma opinião totalmente irrelevante. É de alguém que não te conhece, não conhece a sua história, não conhece a sua luta, não sabe do que você passou e ainda te dando opinião sobre a sua vida. Não é até uma falta de respeito dessa pessoa? Aí você vai emendar com ela. O ideal não é você deixar ela pra lá? Ela não sabe o que ela tá falando. Sempre eu cito para as minhas clientes o seguinte: Jesus tinha tudo para descer daquela cruz e dar na cara daquele povo que estava batendo nele, judiando dele. O que ele fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que ele está falando. Gente, pessoas que te criticam, que não conhecem você, não sabem da tua história e tá falando de você, nem raiva você precisa sentir dessa pessoa. Você não precisa sentir nem raiva dela. Deixa ela pra lá. Uma fofoca, ela para quando ela cai no ouvido de uma pessoa inteligente. Então, seja essa pessoa inteligente. Questiona. Ela conhece minha vida? Ela sabe de mim? Não. Então, coitada. Ela não sabe o que fala. Se um dia ela parar e me perguntar, eu falo pra ela. Fora isso, fazer o que ela não sabe o que fala. Tá bom? E quando é aquela pessoa que dá opinião em tudo? Conhecem gente assim? Tudo ela tem que dar um pitaco, tudo ela tem que dar uma opinião, tudo... olha, eu penso assim. Aquela pessoa, inclusive, que dá opinião sem ninguém pedir. Você nem pediu a opinião, ela vem e dá opinião. Esse tipo de gente, o que você faz com ela? Deixa eu falar. Às vezes não tem ninguém em casa para escutar. Às vezes só quer falar. Então, se a gente sabe quem a gente é, gente, pode falar, deixa falar. Geralmente, quando eu bato de frente, quando eu vou tomar satisfação, quando eu quero, eu ainda tô lá na quarta camada. Eu tô lá ainda querendo validação. E o pior, validação de quem nem faz parte da minha vida. Eu quero validação de quem não faz nem parte da minha vida. Deixa falar. Tá. Ok. Quem é muito boa nisso é minha irmã. Que agora os filhos dela chegou, né?
ela entrou para adoção e adotou 3 crianças. Então ela posta o dia a dia com as crianças e o tanto de gente sem noção que dá opinião falando que ela tá errada de fazer assim, que ela tá errada de fazer assim, ela só fala assim: "Ah, tá bom". Você sabe por quê? Porque ela tem certeza do que ela tá fazendo. Como ela sabe o que ela tá fazendo, como ela tem firmeza no que ela tá fazendo, ela não vai dar atenção para quem não conhece nem as crianças, nem ela, gente. Aí ela fala: "Ah, obrigada, tá bom". Ela, inclusive, é até educada. Por isso a importância de ser seletivo, isso mesmo. Por isso a importância da Assembleia de Vozes. Tá fora da Assembleia de Vozes? Analisa. Me conhece? Tem relevância? Tem influência isso que ela tá falando? Ó, até pensar, tem sentido isso que ela tá falando? Tem. Então, colhe a parte que tem sentido. Aqui não tem, gente, deixa pra lá. Tá bom? E a questão da pessoa da crítica construtiva. Oh, benção! Como que você elimina o crítica construtiva? Avalia. Opa! Caiu o celular aqui. Avalia o que essa pessoa construiu. Tem alguma coisa construída? Diante da opinião que ela tá te dando, ela tem algo construído? É uma pessoa que você tem admiração? É uma pessoa que você pediria a opinião dela? É uma pessoa relevante na sua vida? Se não é, gente, deixa pra lá. Crítica construtiva tem que olhar se a pessoa construiu alguma coisa. Porque senão ela só é mesmo, só quer ficar dando pitaco. A graça dela ali é dar pitaco na vida dos outros. Então é algo que você não pode deixar. Agora, para fechar a live com chave de ouro, eu quero que tudo isso que eu falei, pessoas que criticam quem tá com a gente, pessoas que vivem com a gente e que fica criticando, pessoas que criticam a gente sem conhecer, pessoas que dão opinião em tudo e os críticas construtivas. Eu ensinei como vocês lidarem com essas pessoas, mas agora eu quero que você avalie se você não está sendo esse tipo de gente. Porque se você também estiver sendo esse tipo de gente, você também está infernizando a vida dos outros. Você também está sendo alguém que está virando um peso na vida de outras pessoas. E aí não é legal. Né? Então, avalie como você se comporta diante dessas pessoas e avalie também se você não está sendo esse tipo de pessoa, tá? Porque a gente tem muita mania de colocar a culpa em todo mundo e não faz uma autoanálise. Então, eu quero muito que depois dessa live você faça uma autoanálise para ver se você também não está sendo esse tipo de pessoa. Tá bom, gente? Pessoal, valeu a pena a live? Vocês gostaram? Amanhã o nosso tema é muito bacana, tá? Nós vamos falar sobre o processo de emagrecimento. E nós vamos falar a diferença entre começar um processo e recomeçar. O nome parece que é igual, né? Mas não é não, é totalmente diferente, inclusive as emoções colocadas no começar e no recomeçar são diferentes. E isso, gente, não é só para emagrecimento não, é para tudo na vida da gente. Então eu quero muito vocês aqui comigo amanhã. Vocês que ficaram até agora, muito obrigada. Vocês podem colocar para mim uma palavrinha
resumindo o que foi essa live para você? Valeu a pena essa 1 horinha que a gente passou junto? Coloca aqui se você fosse resumir essa live em uma palavra, qual seria essa palavra? Vocês viram que eu coloquei lá no post que eu fiz hoje, como que eu me metia em cada enrascada por eu estar importando demais com a opinião das pessoas? Eu não quero mais isso para vocês. Não quero. Tá bom? Sabe o que eu vou pedir para vocês? A Paula e Renata falou aprendizado. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Foi tudo de novo para mim, que bom. Amanhã eu quero vocês aqui, viu? Eu disse, a Paula, a Fran, quero todos vocês aqui. Posso pedir uma coisa para vocês? Eu vou fazer uma pause. Vou tirar os comentários aqui. Tá? Cadê? Evolução, legal. Pronto, desativei os comentários. Vocês podem fazer um print e postar para poder me ajudar a divulgar? Porque se foi bom para vocês, vamos levar para mais pessoas? Eu vou fazer uma pose aqui bem bonita. E vocês tiram um print. Tirou, gente? Até eu tô querendo tirar, porque eu não sei se vocês tiraram. Alguém tira aí e me manda, pelo amor de Deus. Ok. Vou ativar os comentários de novo. E eu quero saber, gente, se valeu a pena. E eu queria que vocês tirassem esse print e colocassem na página de vocês, convidando para a live de amanhã. Que amanhã nós vamos falar sobre começar e recomeçar. Como uma coisa é diferente da outra e a bagagem que a gente traz, principalmente para o recomeço. Por que é mais difícil recomeçar? Mas não é só a dieta, é qualquer área da sua vida. Então, se você conhece alguém que precisa recomeçar e que está enrolando para recomeçar, né? Traz ela para a live amanhã, coloca aí para compartilhar, fala para ela que foi bom demais. Vou deixar essa live salva, tá? Ela vai ficar salva e depois eu queria que vocês comentassem também, para que quando vocês comentam e curte, o Instagram entende que foi bom. Aí ele começa a divulgar para mais pessoas. Se eu postar e ninguém comenta, aí ele não vê sentido, tá bom? Gente, muito obrigada. Olha, fizemos 1h07. Vamos descontar esses 7 minutos, que foi o tempo que eu fiquei esperando o pessoal entrar, né? Mas muito obrigada. Deus abençoe vocês. Espero vocês amanhã no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Convida mais pessoas e vamos levar isso aí para muito mais gente, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês.